Muito bem, pessoal. A partir deste vídeo, vamos iniciar o estudo da legislação estatutária aqui da Polícia Civil do Rio Grande do Sul. Este conteúdo que sempre aparece nos editais de concurso da instituição, geralmente é cobrada a Lei 10.994 de 97, que trata da organização da Polícia Civil, o Estatuto dos Servidores do Estado, que é a Lei Complementar 10.098, e também o Estatuto dos Servidores da própria Polícia Civil. Geralmente esses conteúdos estão nessa parte estatutária. E nós vamos iniciar o nosso estudo com a Lei 10.994, que vai nos ajudar a conhecer a instituição e vai ser uma boa introdução para depois nós estudarmos o Estatuto dos Servidores aqui da Polícia Civil do Rio Grande do Sul. Tu que está me assistindo, que vai fazer o concurso para escrivão ou inspetor da Polícia Civil, tu vai ser regido por esta lei. A Lei 10.994 vai trazer as regras da instituição que tu vai fazer parte. E também, claro, pelo Estatuto dos Servidores da instituição da Polícia Civil e pelo Estatuto dos Servidores do Estado. Então é importante conhecer, claro, essas três normas, porque além de serem cobradas na prova, vão ser bastante úteis na vida funcional de vocês, futuros e futuras policiais civis aqui do Rio Grande do Sul. Pessoal, o nosso estudo, como eu sempre faço, nós vamos iniciar mostrando a lei, conhecendo a parte teórica, entendendo ela, com alguns esquemas, alguns quadros, mapas mentais que eu montei, e depois nós teremos questões. Eu vou fazer um grande simulado para vocês sobre todas essas leis da instituição e também o nosso simulado, claro, com aquela correção em vídeo para auxiliar no estudo. Bom, a Lei 10.994, então, organiza aqui a Polícia Civil. O artigo 1º apenas apresenta ela, nada muito relevante para nós. Já vamos direto para o artigo 2º. Bom, a Polícia Civil é uma instituição permanente do Estado. Essa informação é bastante importante. A Polícia Civil ela é uma instituição permanente, não é uma instituição temporária, não é um órgão criado só por algum tempo. É um órgão permanente do Estado, assim como a Polícia Militar, assim como outros órgãos públicos. A Polícia Civil ela é essencial, ela não pode ser simplesmente extinta ou desconstituída. Todos os estados possuem a sua Polícia Civil e aqui no Rio Grande do Sul, claro, não é diferente. A lei estabelece que cabe o exercício com exclusividade das funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais. Mas cuidado, não todas, exceto as militares. Por que isso? Porque as infrações militares, elas vão ser apuradas pela própria corporação militar. Então, uma infração penal militar não é apurada pela Polícia Civil do Estado, é apurada pela corporação. Se foi um policial militar que cometeu, é a Brigada Militar que vai apurar. Se foi um militar das Forças Armadas, é a corporação a que ele faz parte que vai apurar. Bom, então o que a gente tem que saber num primeiro momento sobre a Polícia Civil? Ela é uma instituição permanente, claro, e ela tem exercício exclusivo da Polícia Judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares. Pessoal, existe uma confusão que às vezes o aluno faz, que é em relação ao artigo 144 da Constituição Federal. Porque lá no artigo 144 da Constituição Federal, que fala sobre a segurança pública, eles falam sobre a Polícia Federal. E a Polícia Federal é a Polícia Judiciária da União. A Polícia Civil é a Polícia Judiciária do Estado. Essa exclusividade que está aqui, prevista na lei, se refere à Polícia Judiciária da Justiça Estadual. Porque se o crime é de competência da Justiça Federal, de competência da União, é a Polícia Federal que vai exercer essa função de polícia judiciária. Mas, professor, o que é polícia judiciária? A polícia judiciária é a polícia que vai fazer o inquérito policial, vai fazer uma investigação que vai embasar uma futura ação penal. Porque, na maioria dos crimes, o caminho processual vai ser o seguinte: tem um inquérito policial realizado pela Polícia Judiciária, aqui no Estado a Polícia Civil, em âmbito federal a Polícia Federal. Esse inquérito policial chega no Ministério Público, que promove, com base nele, uma ação penal pública.
E essa ação penal pública, então, iniciada pelo Ministério Público, geralmente vem embasada nesse inquérito policial. É isso que é a função de polícia judiciária. É uma investigação que vai embasar um futuro processo judicial, uma futura ação penal. Então, informações importantes sobre a Polícia Civil é que ela é instituição permanente e tem exercício exclusivo aqui no Estado, é claro, de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, cuidado, exceto as militares. A banca vai tentar te enganar na prova, dizendo inclusive as militares. Tu não vai cair nessa, porque tu sabe que infração penal militar não é apurada pela Polícia Civil, é apurada pela Corporação Militar. Muito bem, então é isso sobre o artigo 2º. Geralmente uma questão vem com base nessas informações. Esse conteúdo tem muita chance de ser cobrado na prova de vocês. Vamos adiante e nós temos agora no artigo 3º o requisito básico para ingresso nos cargos de escrivão e inspetor é o diploma de nível superior. Eu sei, né? Pessoal, tem que ter nível superior em qualquer área. Qualquer área de formação é aceita. O importante é que o diploma seja reconhecido pelo MEC. Então, se você tem um curso superior reconhecido pelo MEC, você pode assumir o cargo de inspetor ou de escrivão de polícia. E na carreira, vocês vão ingressar como inspetor ou escrivão. Vai escolher na hora de se inscrever no concurso, porque tu se inscreve no concurso para o cargo que tu prefere, ou escrivão ou inspetor. Bom, e aí tu vai ingressar numa carreira. Ao longo dessa carreira, tu vai tendo promoções. E o cargo final da carreira é o de comissário de polícia. Não existe concurso para comissário de polícia. Ninguém passa no concurso e assume como comissário de polícia. Não, passa no concurso e entra como inspetor e escrivão. E lá, no final da carreira, pode chegar a comissário de polícia. E aí o parágrafo 1º traz que o comissário de polícia, que a gente já sabe que é esse cargo final da carreira de inspetor e escrivão, ele pode responder pelo expediente administrativo de uma delegacia de polícia de primeira categoria. Cuidado, ele não pode fazer a função do delegado, mas ele pode responder pelo expediente administrativo dentro da delegacia, se for uma de primeira categoria. Detalhe importante, é vedada, é proibida a prática de atos privativos de delegado de polícia. Um ato privativo de delegado de polícia, quem é que pode fazer? Somente o delegado de polícia, claro. Pessoal, esse parágrafo 1º é muito possível que venha uma pegadinha sobre ele. Porque a banca pode tentar te enganar e vai querer te dizer, o comissário pode responder pelo expediente, inclusive praticando atos privativos de delegado. Não! Pessoal, olha a lógica. Se um ato é privativo de delegado, somente delegado pode praticar. Ato privativo é aquele que não pode ser praticado por outra autoridade. Então, um ato privativo de delegado somente pode ser praticado por delegado de polícia. Muito bem. Uma lei específica vai dispor sobre gratificação de função quando isso ocorrer. Nada relevante para nós também aqui nesta lei. E agora vem as competências da instituição, competências da Polícia Civil, também bastante importantes, claro, para a nossa prova. Primeira competência, exercer a função de polícia judiciária e apuração de infrações penais, exceto as militares. Já sabemos disso. Que mais que faz a polícia? Determina a realização de exames periciais. Aqui no Estado nós temos o IGP, o Instituto Geral de Perícias, que é o órgão dentro da segurança pública encarregado da realização desses exames periciais. E a Polícia Civil, quando vai fazer uma investigação e precisa de uma perícia, vai chamar o IGP, vai determinar a realização dos exames, providenciando a adoção de medidas cautelares, visando colher e resguardar os indícios ou provas da ocorrência de infração penal ou assegurar a execução judicial. Quer dizer, chegou na cena do crime, preserva tudo até a perícia chegar, justamente para que nada seja desconstituído. Tranquilo, né? Que mais? Praticar atos necessários para assegurar a apuração de infrações penais, inclusive representação e cumprimento de mandado de prisão, realização de diligências que tenham sido requisitadas pelo Poder Judiciário, pela Justiça ou pelo Ministério Público, nos autos do inquérito policial e no fornecimento de informações para a instrução processual. A polícia vai praticar todos esses atos, então, da apuração dos crimes das infrações penais. Que mais?
Zelar pela ordem e segurança pública, promovendo ou participando de medidas de proteção à sociedade e ao indivíduo. Também a Polícia Civil vai colaborar para a convivência harmônica da sociedade, respeitando a dignidade da pessoa humana e protegendo direitos coletivos e individuais, aqueles direitos previstos lá no artigo 5º da Constituição Federal. Também a polícia vai adotar providências necessárias para evitar perigo ou lesões às pessoas e danos a bens públicos ou particulares, organizar, executar e manter serviços de registro, cadastro, controle e fiscalização de armas, munições e explosivos, expedir também a licença para as aquisições e portes na forma da legislação, e também a polícia vai exercer outros encargos pertinentes para o melhor desempenho da ação policial. Então aí nós temos uma lista, né? Uma lista de atribuições de competências da Polícia Civil. E aqui a banca pode copiar algumas delas e perguntar qual que está certa, qual que está errado. E aí ela pode mudar alguma palavrinha, mudar algum sentido, como por exemplo, a gente já falou, trocar o exceto por inclusive. Então é importante, após esta aula, é importante que vocês refaçam a leitura desta lei várias vezes. Eu sempre sugiro que até a prova vocês tenham lido pelo menos 10 vezes a lei. Por quê? Se vocês assistiram a aula, entenderam a lei, fizeram a leitura várias e várias vezes, e lá depois treinaram com questões, vocês completaram um ciclo de estudo e memorização, e é muito provável que na prova vocês lembrem de tudo. É muito importante que quando chega a data da prova, vocês refaçam as leituras e refaçam as questões, porque aí fica tudo na memória recente e vocês vão conseguir acertar tudo lá no dia da prova. Então essa a dica de estudo das competências. Agora vem os símbolos. Os símbolos não são muito cobrados em prova, mas estão aqui no artigo 5º. Eles não são muito cobrados porque não tem muita peculiaridade aqui. Quais são os símbolos oficiais da Polícia Civil? O hino, a bandeira, o brasão, o distintivo ou outro capaz de identificar o órgão, conforme modelos estabelecidos por ato do chefe do Poder Executivo. O chefe do Poder Executivo, como a gente sabe, é o governador do Estado, né? E aqui estão os símbolos oficiais. Qual é a pegadinha que a banca pode fazer aqui? A banca pode inventar um outro símbolo, ou ainda, ela pode dizer que quem estabelece os modelos é o chefe de polícia. E aí está errado. Cuidado, hein? O chefe de polícia é o chefe da Polícia Civil, é o chefe da corporação, ou a chefe, né? E o chefe do Poder Executivo é o governador do Estado. Então tem que cuidar para não confundir. É muito comum que a banca faça a pegadinha trocando chefe do Executivo, que é o governador, pela chefe ou pelo chefe da Polícia Civil. Cuidado com isso na prova. Aqui é o chefe do Executivo, portanto. E só para ilustrar, pessoal, só para ilustrar, está aí o símbolo, né, da instituição, que logo vocês vão estar portando um na carteira de vocês, vocês que vão passar nesse concurso e vão ingressar na Polícia Civil aqui do Rio Grande do Sul. Bom, para isso a gente tem que estudar mais algumas coisas, então vamos seguir com o estudo. Data, qual é a data da instituição? Tem que saber, tem que saber. 3 de dezembro é o dia da Polícia Civil aqui do Rio Grande do Sul. E o patrono é o delegado de polícia Plínio Brasil Milano. Não esquece, 3 de dezembro é a data e o patrono é o delegado Plínio Brasil Milano. Certo? Memoriza isso, não esquece. Muito importante para a prova lembrar dessas duas informações. Esse tipo de assunto é bastante cobrado, tanto a data quanto o patrono. E os princípios de atuação da Polícia Civil? Bom, a Polícia Civil tem 3 princípios de atuação. A unidade de procedimento. Espera aí, o que significa isso? A Polícia Civil, como vocês sabem, tem muitas delegacias espalhadas por todo o Rio Grande do Sul. E em todas elas, o procedimento da polícia deve ser o mesmo. Isso é a unidade de procedimento. Então, quando tu procura a Polícia Civil, quando tu precisa da Polícia Civil, o atendimento que a Polícia Civil vai te dar em Porto Alegre tem que ser igual ao que vai ser dado em Erechim, Santa Maria, Pelotas, Guaíba, Viamão, Bagé, Alegrete, seja onde for. Em todo o Rio Grande do Sul deve ser dado o mesmo procedimento. Essa é a ideia da unidade de procedimento. Nós temos também 2 princípios que são comuns às polícias. Polícias civis, militares de todo o Brasil sempre vão ter esses 2 princípios também. A hierarquia
e a disciplina. A hierarquia, que existe uma estrutura hierárquica, né? Que no topo vocês têm o chefe de polícia, e nós temos as disciplina, que é o atendimento às normas gerais da instituição, que vocês, ao ingressar, vão fazer aquele curso de formação na Cadepol, vão aprender direitinho as regras que vocês devem observar e vão, claro, seguir essa disciplina para serem excelentes policiais. Muito bem, nós temos agora o inquérito policial. O inquérito policial, que é a investigação que é conduzida pela Polícia Civil. O inquérito policial, ele é presidido exclusivamente por delegado de polícia. Cuidado, né? Sempre um delegado presidindo o inquérito policial. E ele é um instrumento investigatório que reúne a comprovação cronológica das diligências destinadas à apuração da infração penal, suas circunstâncias e autoria. Por que cronológica? Porque no momento que se inicia uma investigação, no momento que alguém vai lá e faz um boletim de ocorrência, isso vai gerar uma série de atos. Atos da Polícia Civil conduzindo a investigação. E esses atos são colocados nesse processo chamado inquérito policial na ordem que vão acontecendo, que é na ordem cronológica. As diligências ficam todas em ordem cronológica nesse inquérito policial, que é uma espécie de processo, né? E é isso que nós temos então neste inquérito policial. Essa ordem, essa comprovação cronológica das diligências que foram adotadas para apurar a infração penal, apurar as circunstâncias em que foi cometida e a autoria, quem é o possível autor da infração. Então, essas características do inquérito policial, que também podem estar numa das questões aí da nossa prova. Os atos de polícia judiciária e as diligências de investigação policial devem ser precedidas de portaria ou ordem de serviço, respectivamente expedida pela autoridade policial. Esses atos que vão ser praticados e essas diligências de investigação, antes delas serem praticadas, elas são precedidas, quer dizer, antes dela tem que ter uma portaria ou ordem de serviço, expedida pela autoridade policial. Então, chega lá uma ocorrência, uma denúncia, o que vai fazer o delegado? Ele vai fazer uma portaria ou uma ordem de serviço designando alguém para conduzir algum ato dessa investigação. E a forma de conduzir isso é por meio de uma portaria ou ordem de serviço. É a forma que a autoridade policial ordena que alguma diligência de investigação seja feita. E o agente policial responsável por cumprir essa diligência de investigação, aquele policial responsável em fazer a investigação, após a sua conclusão, total ou parcial, vai fazer um relatório circunstanciado dos fatos, vai colocar no papel direitinho o que aconteceu. E é por isso que os policiais civis devem ter uma boa redação. E é por isso que é comum que nos concursos da Polícia Civil eles tenham também prova de redação. Porque o policial civil, no exercício da profissão, vai precisar, muitas vezes, fazer relatórios, escrever com a maior clareza possível para que isso seja entendido depois. A portaria e a ordem de serviços relatórios devem ser juntados a esse feito policial correspondente, ao inquérito policial ou o procedimento que for. Bom, pessoal, com isso nós concluímos então essa primeira parte que apresenta o inquérito policial, regras iniciais. O capítulo 2 aqui da lei, ele trata dos órgãos que compõem a Polícia Civil. A Polícia Civil, ela tem órgãos de direção superior, que estão lá no topo da hierarquia. O chefe de polícia, ou a chefe de polícia, que é o cargo máximo da corporação, da instituição. Chefe de polícia, tem também subchefe de polícia e a Corregedoria Geral, a COGEPOL. Esses são os 3 órgãos de direção superior. E às vezes a questão na prova é bem fácil. Vem lá numa questão, são órgãos de direção superior. Aí a banca coloca esses aqui e mistura outros que não são de direção superior. Então, no primeiro momento, nós temos que saber que são 3 órgãos de direção superior. Chefe de polícia, subchefe de polícia e a COGEPOL, a Corregedoria Geral. Nós temos órgãos de assistência e assessoramento que são vinculados a chefe de polícia. E aí, junto ali, então, com a chefia de polícia, vai funcionar o gabinete do chefe de polícia, GCP, e gabinete de inteligência e assuntos estratégicos, GIE. Esses, então, são os órgãos que constam aqui como órgãos de assistência e assessoramento. Órgãos colegiados
Peraí, o que é um órgão colegiado? É um órgão que não é composto por uma pessoa só. É um órgão colegiado. Por quê? Quando a gente tem chefe de polícia, é uma pessoa só. É uma delegada ou um delegado que está na função de chefe de polícia. Chefe de polícia não é um órgão colegiado. Não. É um órgão com uma pessoa só. Agora, órgão colegiado ele é formado por diversas pessoas, diversas autoridades aqui da corporação. E aí nós temos o Conselho de Administração Superior, o CAS, e o Conselho Superior de Polícia, o CSP. Esses os órgãos colegiados aqui da Polícia Civil do Rio Grande do Sul. Depois nós temos os órgãos de execução regionalizada, que são vinculados à chefia de polícia. O DPM e o DPI. DPM, que é o Departamento de Polícia Metropolitana, e o DPI, Departamento de Polícia do Interior. Tem ainda órgãos de execução especializada. São órgãos que vão atuar em áreas especializadas. E esses órgãos são vinculados ao chefe de polícia. E aí nós temos o Departamento Estadual de Homicídio e Proteção à Pessoa, o DHPP, o Departamento de Investigação do Narcotráfico, o famoso DENARC, o Departamento Estadual de Investigações Criminais, o famoso DEIC, o Departamento de Proteção a Grupos Vulneráveis, DPGV. E tem ainda a Coordenadoria de Recursos Especiais. Então aqui estão os órgãos de execução especializada. E como eu falei para vocês no começo do estudo aqui dos órgãos, né? A banca muitas vezes vai trazer os órgãos e perguntar qual é a natureza deles. Por isso, eu fiz esses mapas mentais com as siglas, porque fica mais fácil de revisar e memorizar depois. É muito importante que vocês passem os olhos muitas vezes por esses esquemas, principalmente quando chega perto da prova. Bom, nós temos ainda os órgãos de execução direta. E nos órgãos de execução direta nós temos delegacias de polícia regionais, delegacias de polícia distritais, delegacias de polícia e as delegacias de polícias de pronto atendimento. Essas são as siglas que nós temos e esse é o significado, portanto, de cada uma desses órgãos de execução direta. Tem ainda o órgão de apoio administrativo e de recursos humanos. A ACADEPOL, que vocês conhecem, e se não conhecem, vão conhecer muito bem no curso de formação, que é a Academia de Polícia Civil, que dá o treinamento e a preparação para os novos policiais civis, e também cursos de aperfeiçoamento e extensão para quem já está na corporação, para diversas categorias aí da Polícia Civil. Essa é a ACADEPOL, Academia de Polícia Civil, um lugar para estudar e se aperfeiçoar. O DAP, que é o Departamento de Administração Policial, e o DETIP, que é o Departamento de Tecnologia da Informação Policial. Esses são os órgãos, então, de apoio administrativo e RH. São órgãos que não vão exercer as funções, a atividade fim da polícia. Nesses órgãos não vai ser conduzido um inquérito policial ou investigação. São órgãos que vão dar condição para que os órgãos de execução atuem. Essa é a ideia desses órgãos de apoio administrativo e recursos humanos. Bom, nós temos agora algumas regras envolvendo os cargos que são privativos de delegados da classe final. É que os delegados são organizados em carreira e alguns cargos somente o delegado que está na classe final da carreira, que está no topo da carreira, pode ocupar. Os cargos de subchefe de polícia, cargo de vice-presidente do Conselho Superior da Polícia, que é um dos órgãos colegiados, o cargo de corregedor-geral de polícia, que é o chefe da corregedoria, diretores dos departamentos e diretor da ACADEPOL, todos esses têm que ser um delegado que está na classe final. E as divisões, subdivisões, serviços, seções e órgãos do mesmo nível são previstos no regimento interno da Polícia Civil. Então, lá no regimento interno estão esses outros órgãos. Nesta lei, nós não vamos conhecer todas as divisões, subdivisões, serviços. Não, isso está lá no regulamento, lá no regimento interno. Aqui, nós vamos ver apenas os principais órgãos. E agora que nós já conhecemos toda essa estrutura da Polícia Civil, nós vamos agora estudar cada um desses órgãos. Vamos começar pelos órgãos de direção superior, onde nós temos, né, o chefe ou a chefe de polícia, que tem que ser delegado de classe final, indicado pelo secretário da Segurança e nomeado pelo chefe do Executivo. O secretário estadual de Segurança vai indicar, e o chefe do Executivo, o governador, é quem vai nomear. Cuida para não confundir uma com outra informação, isso também pode ser invertido para tentar te confundir.
Bom, e aí nós temos que estudar ainda as competências do chefe de polícia e dos demais órgãos de direção superior. E isso a gente vai fazer na sequência, né, no próximo vídeo aqui do nosso curso. Dá um clique que eu já volto. Até logo.